Mais um mês chegando ao fim e estamos aqui para trazer as principais notícias do mundo da tecnologia. Confesso que neste mês o volume de notícias relevantes foi significativo, mas fica tranquila que a gente fez a curadoria para você. Neste episódio, reunimos as principais notícias de maio, só o que realmente importa para te manter informada e fazer refletir sobre os movimentos do mercado. Então vem com a gente porque hoje o papo é sobre as gigantes do mercado. Tem Google, Microsoft, Uber, iFood e, claro, ela que nunca sai das manchetes, a inteligência artificial. E quem conta a primeira notícia pra gente é a Sueli. Oi, Su! Olá, Rúbia. Olá, mulheres de produto. Que prazer estar de volta aqui, fazendo Tech News mais um mês. Adoro bastante esse quadro. E é isso mesmo que você falou, Rúbia. Então, a gente já começa com nomes de peso. Uma notícia que provavelmente algumas pessoas já viram nas redes sociais, mas eu achei importante a gente trazer aqui até para a gente poder comentar um pouquinho do nosso ponto de vista. E a notícia é sobre o Uber e sobre o iFood. Então, basicamente, a gente está vivendo esse cenário dinâmico na área da tecnologia, na área dos produtos digitais, e recentemente teve essa aliança aí entre o Uber e o iFood no Brasil, marcando um movimento estratégico muito significativo. Então, aqui, a partir do segundo semestre de 2025, e aí vale reforçar um parênteses, a notícia eu peguei ela tanto do site institucional do Uber, quanto do iFood. Então, aí nesse segundo semestre de 2025, os usuários do iFood vão poder solicitar viagens da Uber diretamente pelo aplicativo, enquanto usuários da Uber vão ter acesso aos serviços de entrega do iFood, incluindo alimentos, mercado, farmácia, conveniência, tudo aí através do Uber. E essa integração, segundo as marcas, visa simplificar o cotidiano dos brasileiros, oferecer mobilidade e entrega de uma plataforma mais unificada. Então, segundo a CEO da Uber, apenas cerca de metade dos usuários utiliza ambas as plataformas regularmente. E aí essa parceria ela vai representar um passo importante aí para poder facilitar esse acesso a diversos serviços com um único toque. E o CEO do iFood falou que essa colaboração entre empresas não é uma reação imediata à concorrência, mas sim um plano estratégico de longo prazo que eles iam conversando desde setembro do ano anterior. E ele também enfatiza que a parceria é com o objetivo de impulsionar pedidos aos estabelecimentos parceiros, gerar mais renda para entregadores, motoristas e simplificar aí a vida dos consumidores. Acontece que essa movimentação está acontecendo em um contexto de intensificação da concorrência no setor de delivery do Brasil. Então, acho que isso que chamou mais atenção para essa notícia, para essa união entre Uber e iFood. Então, tem entrada aí de uma gigante chinesa, vou arriscar o nome Meituan, que anunciou um investimento de 5 bilhões de reais aí para operar no país com a marca Keeta, que acirra aí a disputa desse mercado. Então, essa parceria entre o Uber e o iFood, ela também está sendo um pouco vista como essa resposta, de fato, estratégica a esse novo cenário competitivo, buscando consolidar aí uma posição dominante das empresas nesse mercado brasileiro. Enquanto isso, a chegada desses players internacionais também levanta algumas questões sobre sustentabilidade dos modelos de negócios já existentes, a necessidade de inovação contínua para conseguir atender as demandas dos consumidores e continuar mantendo a relevância dentro do mercado. Que é um pouco disso que eu acredito que o Uber e o iFood estão querendo fazer. Vale ressaltar aí, todo mundo sabe, que já teve Uber Eats. Então, eu gosto dessa notícia porque ela traz, de fato, essa provocação estratégica, Que a depender da leitura do ambiente, do mercado, a gente tem que revisitar e tomar algumas decisões. Então, se houve um momento em que o Uber e o iFood já foram concorrentes por conta da Uber Eats, o Uber descontinuou do lado deles e agora eles tentaram uma outra estratégia, unindo forças com o antigo concorrente, porque tem um outro concorrente maior e com um potencial um pouco maior no mercado. Então, acho que é mais uma provocação nesse sentido, da gente pensar como a gente está lendo o que está acontecendo no mercado, o mercado que é super dinâmico, que realmente traz inovação, traz mudança o tempo todo e como a gente está absorvendo isso dentro das nossas estratégias. Bom, mas enquanto algumas empresas estão apostando em grandes parcerias para conquistar o mercado,
tem algumas que estão escolhendo caminhos mais sutis. É isso mesmo, Rúbia? E menos, mas também não menos estratégicas, né? Para poder se reposicionar. É o caso do Google, que decidiu fazer uma mudança de visual depois de uma década. Como assim? Pode parecer detalhe, mas está se tratando de uma marca tão reconhecida, né? Nada é por acaso. O que você tem a dizer, Rúbia? Mudança bastante sutil, tá, Su? Eu confesso que quando eu vi a notícia, eu fui correndo pro meu celular ou pro computador para ver que mudança é essa. E achei bem sutil. Então, quando se fala em grandes empresas de tecnologia, é quase certo que o Google vai ser lembrado. Inclusive, ele sempre aparece, volta e meia ele está aqui no Tech News. Empresas assim, já conhecidas no mercado, costumam ter suas marcas bem definidas, né? E isso com certeza inclui a logomarca. A gente vê aquele Gzinho e já sabe que é do Google. Então, depois de 10 anos, o Google resolveu transformar o seu famoso G, uma mudança bastante sutil, como eu falei, mas ainda assim é uma mudança. As cores que antes eram bem marcadas, tinham linhas bem demarcadas naquele laranja ou vermelho, é vermelho isso, mas azul. Agora eles têm um gradiente de cores. E para quem olha rápido, pode até parecer que nada mudou, que foi o meu caso. Essa alteração começou no último dia 12, na atualização do app do Google para iOS e Android, e muita gente especula que isso já faça parte de um movimento maior da empresa, né? Criar uma identidade mais única, talvez até se aproximando um pouco do visual do Gemini, que já segue essa linha mais fluida, com gradientes e transições suaves. Mesmo que discreta, quando a gente fala do Google, né? Dificilmente essa mudança passa despercebida. E eu arriscaria dizer que esse passo foi dado assim, meio que intencionalmente devagarinho, para ir acostumando meio que o nosso olhar, sem causar muito estranhamento, já que é uma marca bastante consolidada. Ou pode ter sido só para gerar um burburinho mesmo. Aí eu quero saber de vocês. Vocês perceberam essa mudança? Enquanto eu estava contando essa notícia, vocês já olharam para o celular para ver o que é que mudou realmente? Ou vocês só notaram agora que eu falei? E assim, o que é que vocês acreditam que seja a estratégia do Google com essa mudança? Rubia, você falou e, de fato, eu fui dar uma olhada aqui para ver se eu notava a diferença. Eu confesso que, assim, numa olhada rápida, não vi essa diferença. Mas eu gosto de um ponto que você falou de que mesmo pequenas mudanças, para grandes players, elas são muito estratégicas, né? Até porque eles têm uma base muito grande de clientes e qualquer mínima mudança, eles conseguem mensurar de maneira mais rápida o impacto disso também. Fico pensando aí qual estratégia que de fato está por trás dessa alteração, desse movimento, se foi algo mais, como você falou, né, tipo uma preparação para uma mudança maior e não causar estranheza, ou se tem aí um plano muito maior por trás dessa mudança, meio teoria da conspiração aqui, tá? Mas vamos ver os próximos capítulos, que pelo que eu vi, tem mais notícias sobre isso. E eu fico imaginando o tempo que eles gastaram para poder fazer essa mudança, né? A gente acha que é sutil, mas todo a pesquisa de mercado para treinar o olhar do usuário, não causar estranheza, né? Em relação ao logo do Google. E depois que eu vi essa reportagem, eu fiquei até pensando que talvez eles não quiseram gerar tanto burburinho, porque logo depois eles lançaram uma nova funcionalidade que também gerou um boom, talvez não fosse para não ofuscar o que viria logo depois, que é justamente a próxima notícia. No último dia 20, o Google anunciou, durante a sua conferência anual para desenvolvedores, uma nova funcionalidade do Google Meet, a tradução simultânea. Por enquanto, ela só está disponível para inglês e espanhol, mas já chama muita atenção pela proposta de traduzir as falas em tempo real com apoio de Gemini, né? Mantendo o tom de voz original e até expressões dos participantes. Eu fiquei imaginando como é que está essa base de dados para poder já ter até as expressões, as gírias, né, de cada nacionalidade. No vídeo de demonstração, vemos duas mulheres conversando sobre o aluguel de um apartamento, uma fala em inglês, a outra falando em espanhol, e a mágica acontece quando uma delas ativa a tradução simultânea Gemini, permitindo que a conversa siga naturalmente, sem precisar a gente ficar focado naquelas legendas. O recurso já está disponível, ao menos por enquanto, apenas para assinantes do Google AI Pro, e com essa novidade, o Meet dá um passo importante para tornar as reuniões mais acessíveis, né? E fluidas para times mais globais. E tem mais vindo por aí. Eles já disseram que nas próximas semanas o Google deve liberar o suporte também para italiano, alemão e português. Quem sabe a gente vai dar uma testada aí em Sul. Mas vale lembrar que o Google não foi o primeiro. No ano passado, o Teams já tinha anunciado essa funcionalidade também semelhante.
tá gostando do podcast, tá gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Então, Su, hoje eu trabalho remotamente, né? Não é uma empresa que, apesar de ser global, meu time é nacional e às vezes já me pego tentando entender algumas expressões do time. Teve uma certa vez que foi uma colaboradora, né? Uma colega de trabalho do Rio Grande do Sul, aí eu perguntei por uma coisa para ela assim, desculpa por isso, ela, capaz. Aí eu fiquei, meu Deus, o que seria capaz? Então, quando eu vi essa notícia do Google, eu fiquei muito imaginando como é que eles vão conseguir, como você falou, entender as nacionalidades, né, as peculiaridades de cada região. O Brasil é muito grande, né? Não é só português, não é só Brasil. Tem outros países que falam a mesma língua que a gente. Mas acho que no começo a gente vai ver alguns memes, alguns textos aí pelo LinkedIn falando dessas falhas que o Google vai ter nessa tradução simultânea, mas com o tempo eu acho que vai equalizar, né? Aprendizado contínuo. Eu pensei nisso também, porque foram 2 dias depois, foi muito perto, né? Uma coisa da outra. Mas vamos lá. De um lado, inovações que prometem reduzir barreiras de comunicação em escala global, como a gente vive aí no caso do Google. Mas, do outro lado, existe o contraste com descaso no atendimento presencial a desenvolvedores durante a recente edição do Gamescom Latam. Como é que foi isso, Suelen? Exato. Quis trazer essa notícia para cá. Não vi ela sendo muito comentada. Eu vi ela no Tecmundo e depois um outro engenheiro comentando no blog dele. Mas basicamente o que aconteceu foi que na recente edição do Gamescom Latam, um dos maiores encontros aí de games da América Latina, ele acabou revelando um alarmante problema aí para os desenvolvedores independentes do Brasil. Então, o que aconteceu? Tem alguns relatos de alguns profissionais que eles participaram do evento e eles acabaram denunciando algumas negligências, desde a ausência de apoio técnico básico, como suporte, alimentação, falaram sobre algumas condições de trabalho precárias, com desenvolvedores sendo obrigados a permanecer em pé por horas, sem acesso à cadeira, espaço adequado para descanso, e alguns até chegaram a pagar valores significativos para poder participar do evento, tipo R$ 10.000, para conseguir expor os jogos apenas para enfrentar toda essa desorganização e falta, né, de estrutura. E aí, enfim, tem alguns relatos, mas o principal ponto aqui que eu quis trazer é dar um pouco de luz também para essas denúncias, mas mais do que isso, até para a gente refletir e pensar. Eu acho que existem vários relatos no LinkedIn, muitas vezes as pessoas vão falando sobre abusos que aconteceram dentro das empresas e vão denunciando, ganhando voz, né, e mais segurança para poder relatar depois que saem da empresa. E aqui aconteceu em um ambiente totalmente diferente. A pessoa estava pagando para poder expor e também sofreu, também teve essa precarização ali. Então, é mais de trazer essa provocação para a gente refletir, assim, como a gente está pensando e se estruturando como pessoas mesmo, assim, e dando valor ao trabalho do próximo, assim. Eu acho que na área de tecnologia, com uma entrada cada vez maior de pessoas sendo atraídas para esse mercado, também tem o lado e o impacto negativo de as empresas e, enfim, instituições se sentirem mais à vontade para precarizar, desde salários a condições. Tipo, você não quer, então beleza, vai ter outra pessoa que quer aquelas vagas, né, de júnior com descrição de sênior, ou tipo um escopo gigante que não contempla o valor que eles estão oferecendo. Então, quis trazer mais para também dar luz, não vi muitas pessoas comentando, mas para trazer essas provocações para a gente refletir sobre isso. Quando eu vi essa notícia sua, eu só pensei uma coisa, foi um tiro no pé, justamente pelo que você falou, né? Os empregos em tecnologia estão cada vez mais traindo a atenção das pessoas, né? As pessoas querendo migrar para esse tipo de trabalho. Então, vira e mexe, a gente vê eventos de tecnologia. Então, se esse é ruim, vai ter outro que vai ser excelente, e esse, provavelmente, ano que vem,
Ou pode ser que não tenham tantas pessoas querendo participar e outro consiga pegar esse gap, né, que foi causado por esse descaso. Então, só consigo pensar que foi realmente um tiro no pé, porque precisa do desenvolvedor, precisa das pessoas para poder expor seus trabalhos lá. Então, se não tem essas pessoas, o evento não funciona, o evento não acontece. Exato. E aí, já dando um gancho na próxima notícia também, assuntos similares, mas em escalas diferentes. Então, nessa primeira a gente acabou falando desse evento de jogos que acontece mais localmente. E a próxima notícia falando da Microsoft aí, que demitiu 6 mil funcionários. E aí, na última semana, é uma notícia do G1 do Estadão. Na última semana, a Microsoft anunciou a demissão de aproximadamente 6 mil funcionários globalmente, representando aí 3% de sua força de trabalho. O que é um absurdo, né? 6 mil representa 3%, tipo assim, os caras gigantes. Esses cortes, eles abrangem diversas regiões e vários níveis hierárquicos, incluindo unidades como LinkedIn e divisão de jogos como Xbox. Então, isso está bem across a companhia mesmo, tá? Foram pegando vários produtos, várias áreas aí de dentro da Microsoft. No estado de Washington, sede da empresa, cerca de 1.985 funcionários foram afetados. Eu acho que, assim, o que mais chama a atenção nessas demissões é que ocorre mesmo após a Microsoft divulgar resultados financeiros robustos aí no final de abril. Então, não foi corte de custos, né? Porque eles tiveram um lucro líquido aí trimestral de 25,8 bilhões de dólares. Então, a Microsoft, ela justificou falando que esses cortes fazem parte de uma mudança organizacional que foi necessário para melhor posicionar a empresa para o sucesso em um mercado dinâmico. Entre os afetados existem brasileiros, embora a empresa aí não tenha divulgado o número exato de demitidos no país, mas essas demissões levantam sempre, né? Questões sobre valorização do capital humano nas empresas de tecnologia, busca incessante por eficiência, por inovação, o crescimento da tecnologia e algumas soluções que otimizam processos também podem ou não impactar no dia a dia, fazem as empresas acreditar que não necessariamente precisa de um humano lá para fazer. Então, também tem a notícia que a gente deu na última Tech News, né? Do CEO lá sugerindo usar IA antes de contratar algumas pessoas. Mas e você, Rubens, o que você acha sobre isso? Assim, É impressionante que vira e mexe, a gente sempre tem a notícia de alguma empresa que demitiu em massa, né? Isso nunca acaba, a gente sempre vê relatos, provavelmente nunca vai acabar. As desculpas são sempre as mesmas, né? Posicionar melhor a empresa no mercado de trabalho, melhorar a eficiência. E eu acho que para resumir e fechar essa nossa análise, hoje eu vi até no LinkedIn uma frase curta mas que me chamou muita atenção. A gente acha que CNPJ tem coração, mas ele não tem. Então, a gente meio que desapegar, às vezes também a gente acaba criando nossa identidade em relação à empresa, né? Cria nosso trabalho, acaba sendo muito mais importante no nosso dia a dia, né? Ocupa muito espaço no nosso dia a dia. E quando acontece uma notícia dessa da noite para o dia, a gente é cortado no layoff, a gente fica sem chão. Eu acho que repetindo é bem isso mesmo. CNPJ não tem coração e a gente não deve esquecer disso. Nossa, é um excelente ponto. E são crescentes, né? Assim, a gente quando olha para o LinkedIn, os relatos das pessoas, que justamente, né? O trabalho ele ocupa uma grande parte do nosso dia e, consequentemente, ocupa uma posição muito relevante na nossa vida. Existem, eu acredito em várias áreas da vida e a profissional é uma delas, mas por ela muitas vezes embasar e garantir qualidade nas outras áreas, ela também é colocada em uma posição de prioridade. E conectando um pouco com isso que você falou, eu tava vendo no LinkedIn um post de um cara, tipo, ele falando um pouco sobre uma vaga. E aí a vaga era tipo assim: pessoas que se formaram em XPTO faculdade e que já passaram por XPTO empresa. E aí o requisito era a pessoa ter passado por empresa. E muitas pessoas colocam, né, aquele ex e aí o nome da empresa. Porque justamente isso tem peso, né? E aí, enquanto a gente também está trabalhando em empresas dinâmicas, assim, eu acho que a gente acaba sentindo muito parte, a gente valoriza muito. E quando coisas desse tipo acontecem, eu acho que a gente aterriza mais, né? Coloca o pezinho no chão e tipo, ah, eu era só mais uma pessoa lá. Isso aí era só um É só era um número CNPJ. na engrenagem. Exatamente.
Provocações, né? Até para a gente trazer para o dia a dia, para a gente pensar como a vida profissional tem ocupado espaço e nosso tempo de vida também, em detrimento de outras áreas também. Mas é isso. Demissões em massa acabam revelando esse lado frio aí da tecnologia, como a Rux falou, mas ao mesmo tempo a gente também tem inteligência artificial aí se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas. Todo tech news tem alguma coisa sobre IA, não apenas para trabalho, né, mas também até mesmo em companhia e apoio emocional a gente está tendo IA aí. Mas, Rubens, então, em meio a esses cortes e incertezas, a gente está substituindo aí as relações humanas por conexões digitais? É isso mesmo que está acontecendo com o chat GPT? Em tempos de bebê reborn, também temos apoio emocional com o chat GPT. Eu vou até falar os dois títulos dessas notícias, porque são duas, né, que eu achei que casaram muito, elas conversam muito entre si. A primeira é como as pessoas estão realmente usando a IA em relação a 2025. E a outra, o título da outra reportagem é Uso prolongado do chat GPT pode aumentar a solidão e dependência emocional, diz estudo do MIT. Então, na verdade, essa reportagem é um encontro dessas duas pesquisas que ajudam a entender algo que está acontecendo bem diante dos nossos olhos, a forma como a gente tem se relacionado com inteligências artificiais e os efeitos disso no nosso comportamento. De um lado, um estudo da OpenAI em parceria com a MIT Media Lab, publicado na revista Exame. Do outro, uma análise da Harvard Business Review. Os dois apontam numa mesma direção. Embora a IA ainda é muito utilizada nessas atividades práticas e produtivas do dia a dia do nosso trabalho, tem crescido muito o envolvimento emocional das pessoas com essas ferramentas. Então, no estudo do MIT, voluntários relataram um padrão claro, né? Quanto mais usavam IA, mais íntimos se sentiam da ferramenta e mais apego sentiam. Então, a confiança aumentava, junto com uma sensação de dependência e também aumentaram os níveis de solidão. Esse impacto ainda percebeu-se que era muito mais forte entre mulheres, ou seja, o que começou com uma ferramenta de produtividade está começando a se transformar em companhia, e isso muda muita coisa. Então, a IA começa a preencher lacunas emocionais que, por falta de tempo ou acesso, né, ao mundo real, não consegue dar conta. A Harvard Business Review reforça essa ideia. Em 2025, eles fizeram um ranking do que está mais utilizando a IA e perceberam que, como eu falei, o uso não está tão ligado só ao trabalho e à geração de conteúdo, o foco agora é muito mais íntimo, é apoio emocional, organizacional, pessoal e busca de sentido, aí acabou muitas vezes virando conselheira, parceira, em momentos muito solitários, e claro, esse momento já traz alguns dilemas, né? Medo de dependência, questão de privacidade, está desabafando ali com a inteligência artificial, para onde é que vão esses seus dados, frustrações com os limites da tecnologia, mas também algo novo vem surgindo, mais consciência, mais intenção no uso, o que é que ela pode fazer. Eu vi até, já tá virando até meme, como eu costumo dizer, de assim, me dá teu celular, deixa eu ver o teu WhatsApp, toma. Deixa eu ver seu LinkedIn, toma. Deixa eu ver esse chat GPT. Não, não, porque realmente as pessoas estão desabafando demais com o chat GPT. E eu tenho até um relato sobre isso para trazer para vocês. A gente sempre acaba pesquisando muito, né? O que é que o chat GPT está fazendo, novos prompts. E aí, nessas pesquisas, né, sem fim, eu me deparei um dia que eu poderia estar dormindo, mas estava na internet, no YouTube, né, com aquela capa bem sensacionalista, você tem que fazer esse prompt, você tem que testar, que era... o que é isso? Não, é que eu acho que você vai falar, eu vi, era uma mulher falando que, tipo, você tem que fazer esse ponto, tipo, poder, tipo, autoconhecimento, uma coisa assim? Isso, é esse Nossa, eu mesmo. vi esse, eu não assisti o vídeo, não assisti. Eu comecei, mas eu falei assim, não, eu não vou dar seguimento a isso aqui. Mas Tipo, continuando. eram uns, assim, isso, ela era uns 5 minutos ela enrolando pra começar a falar do prompt. Tipo, 11 horas da noite eu podia estar dormindo. Mas não, eu vou terminar de ver. E aí eu peguei esse prompt dela, que era um texto gigante, liguei o computador, porque eu uso muito mais chat GPT no computador, né? Tava lá, coloquei. Gente, eu fiquei chocada, porque realmente eu sou uma pessoa que faz terapia, que me autoanaliso, e muitas coisas estavam perfeitamente descritas ali. Eu falei, como é isso? Isso é bruxaria. Aí comecei a mandar para várias pessoas assim, gente, testa aí, né? Tem que validar, né? Product Manager, testa aí se para você também faz sentido. E fazia. Eu fiquei chocada, né? Então, eu sou uma das pessoas que usaram já o chat GPT para essa questão de autoconhecimento e fiquei assustada.
Tempos depois, eu até perguntei, né? Sempre curiosa, eu perguntei pra ele: como é que você sabe de tudo isso? Ele: não, pelo que você relata aqui, eu consigo perceber um padrão, eu sou uma ferramenta. Às vezes, no dia a dia, como você está imersa muito nas suas questões, você não consegue perceber. Então, como eu, né? Como a própria pesquisa da Harvard Business Review revelou, outras pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa. E aí, se você tem algum relato também a Eu respeito tenho, disso. eu tenho um relato que vai vir do futuro, que eu vou ter que testar agora o prompt também. Porque a mulher ficou enrolando pra começar a falar assim, ai, querida, estou saindo daqui, não vou terminar de ver seu vídeo. Mas agora você falou isso, eu vou ter que, entendeu? Ir lá, vou ter que pegar o prompt, vou ter que aplicar pra testar. Mas, brincadeiras à parte, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando você começou a falar, né, da notícia, eu pensei no filme Her, de Sim, 2013. sim. O cara lá que se apaixona pela voz do sistema Samantha, operacional. Samantha. Eu fiquei tipo, gente, chegamos nesse momento, estamos aqui com o ChatGPT, entendeu? Então é muito louco a gente fazer esses paralelos e realmente, assim, as pessoas criarem independência. Tipo, quando você viu o filme, você ficava, ah, pelo amor de Deus, é impossível esse cara se apaixonar. Impossível esse tipo de relação, esse tipo de conexão, né? Acontecer. E aí agora a gente vem em pleno 2025 acontecendo aí, muito louco. E vou contar também, tipo assim, um relato meu. Não cheguei a usar o prompt dela, mas vou usar nas próximas Tech News. Estarei aqui falando o meu feedback sobre o prompt dela. Mas eu tenho usado muito para planejar carreira. E aí eu vou lá, conto mais ou menos o que eu estava pensando. Daqui a 5 anos eu gostaria de estar em tal lugar. E aí eu peço para ele me dar um planejamento mais estruturado, o que eu deveria já fazer para poder chegar lá. E realmente é muito bom, assim. Até que um dia eu fiz uma pergunta, assim, super aleatória para ele, não super aleatória, mas enfim, era um pouco pessoal aí, ó. A gente não consegue soltar, mas era um pouco pessoal, assim, a pergunta. E na resposta, ele trouxe informações de coisas que eu tinha falado lá atrás para ele. E, tipo, eu tinha falado um contexto meio de uma outra pessoa próxima de mim. E na resposta, ele assimilou que essa pessoa tá próxima de mim, tipo, meu parceiro que morou comigo, e deu a resposta, tipo, considerando nós dois. Menina, eu fiquei chocada. E entra nisso que você falou Que também, né? bruxaria é essa? A gente sabe Que que é uma bruxaria ferramenta, é né? Que sabe que é dados, aí tem exato. um algoritmo trabalhando, mas a gente se realmente fica perplexa. Não tem como não se. A gente fica. Exato, e tá evoluindo num nível que não me surpreende mesmo. Eu acho que essas notícias de pessoas estarem criando dependências, e acho que é algo que a gente vem alertando há muitos episódios, a gente usar como ferramenta de maneira intencional e inteligente também, para coisas positivas, para as coisas boas, mas também sempre com um olhar crítico, pensando que tem limites, né? Tem limites. Assim, vamos utilizar de fato como uma ferramenta e não como algo para substituir uma terapia, algo para substituir pessoas que são de fato profissionais, têm embasamento Ou para até um aquilo, amigo, mas é né? muito Uma curioso. conversa com um amigo. Não se Um isolar. direcional ali para sair da caixinha, como você falou, acho que é importante ressaltar. E sobre Baby Reborn, olha, assim, entendeu? Difícil. Uma pausa é difícil. Eu ia trazer, mas preferi deixar quieto, deixa abaixo, como dizem. Mas é isso, fechou então. Muitas notícias, falamos sobre várias notícias relevantes aqui. Conta pra gente se tem alguma notícia que você viu que acha que deveria estar aqui, que a gente não falou. Conta pra gente o que vocês acham dessa notícia, qual a opinião de vocês. Às vezes você tem uma opinião contrária, um argumento aqui que pode complementar o que a gente falou. A gente adora ouvir vocês. Então continuem aí seguindo a gente, ouvindo a gente através das redes sociais do Mulheres de Produto. Estamos no Instagram, estamos no Slack também. E foi um prazer estar aqui na Tech News, Rubia. Sempre saio daqui muito mais informada, me sentindo mais antenada e inteligente. Até o próximo Tech News. Tchau, tchau, gente.